Bom dia, Mirce. Bom dia, Salvadene. Bom dia, Lourdinha. Bom dia, Digé. Bem com vocês. De volta à nossa live para darmos continuidade à leitura da Bíblia. E hoje vamos ler os capítulos 10, 11, 12 e 13 de Hebreus. Em nome de Jesus. Vamos à nossa leitura. Vamos orar, entregar para o Senhor, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos ilumine, nos guarde e nos dê sabedoria, traga as revelações, fale conosco. Oremos. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, gratidão, Pai, a Ti, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, meu Deus, com vida, com saúde, debaixo da Tua proteção, meu Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor traga a revelação, que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, meu Deus. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus por mais esse dia, lendo a palavra do Senhor. Hoje vamos dar continuidade, creio que vamos concluir o livro de Hebreus, fechando. Vamos. Capítulo 10 do livro de Hebreus. O sacrifício de Cristo é definitivo. Ontem lemos sobre a questão do tabernáculo, dos sacrifícios para perdão dos pecados. Hoje nós vamos falar do sacrifício de Cristo, que é definitivo, quanto que os outros dos sacerdotes era anual. Todo ano tinham que fazer sacrifícios para perdão dos pecados das pessoas, mas não tinha esse perdão, né? O sacrifício de Cristo é definitivo. A lei é apenas uma sombra dos benefícios que virão, não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, com os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados de uma vez por todas, já não teriam consciência do pecado. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: eu vim para fazer a tua vontade. Então, Jesus, ele se ofereceu voluntariamente para ser esse sacrifício vivo por nós. E ele fez tudo isso para que nunca mais fosse necessário aqueles sacrifícios anuais de novilhas, de bode, de aquele sacrifício que acontecia. Então ele fez isso. Vamos dar continuidade. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradaste, embora estes fossem oferecidos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou. Eu vim para fazer a tua vontade. É interessante que o autor aqui, ele trouxe lá a passagem que Jesus falou e ele mesmo explica logo abaixo. Aqui estou. Eu vim para fazer a tua vontade. Assim, ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. O sacrifício que Jesus fez é suficiente. Só precisou dele, não precisou de mais nenhum outro.
Capítulo 11. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se para exercer os seus deveres religiosos e repetidamente oferecer os mesmos sacrifícios, que nunca pode remover pecados. No entanto, depois que Jesus acabou de oferecer um único sacrifício pelos pecados, que é válido para sempre, se assentou à direita de Deus. Daí em diante, ele está à espera até que os seus inimigos sejam postos como estrado dos teus pés. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre o que tem sido santificados. É que ele coloca, para que ele fizesse esse sacrifício, para que houvesse o cumprimento desse segundo, foi necessário abolir, cancelar o primeiro. Então, não tem que ninguém, religião nenhuma, cristão nenhum, fazer referências ainda do passado, ainda daquela lei. Quando se fala de sacrifício, quando se fala de rituais. Versículo 15. O Espírito Santo também nos dá testemunho a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Diz o Senhor: porei as minhas leis no coração deles e as escreverei na sua mente. Depois acrescenta: nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das tuas iniquidades. Só nesse livro de Hebreus é a segunda vez que repete essa passagem. Assim, já que esses pecados são perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Depois desse sacrifício que Jesus fez, nós crendo nele, tendo ele como nosso Senhor e Salvador, acreditando que ele realmente morreu por nós, o Senhor fala: todos os seus pecados estão perdoados. Não importa o que você fez, eu perdoo. Porque meu filho foi para aí, fez esse sacrifício todo, justamente porque eu quero vocês limpos, eu quero vocês livres e com a escolha, com a oportunidade de escolher. Ninguém é obrigado a seguir a Jesus. Ninguém é obrigado a acreditar que ele realmente passou por isso, que ele realmente foi crucificado, que ele é o nosso único Senhor e Salvador. Mas o Senhor, ele nos dá essa oportunidade. E aí aqui ele coloca na frente um apelo à perseverança. Versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Versículo 26. Porque se nós pecarmos deliberadamente, depois que recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, porque o sacrifício já foi feito, que foi Jesus. Mas apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os adversários de Deus. Quem rejeita a lei de Moisés morria
sem misericórdia. Mas eu quero falar bem aqui, antes de eu mudar a página. Porque se nós pecarmos deliberadamente, depois que recebermos o conhecimento da verdade, depois que a gente conhece a palavra, a gente vira as costas para ela e vamos fazer tudo conforme o nosso desejo carnal. Não existe mais nenhum sacrifício para o perdão, porque o sacrifício foi feito e nos limpou, nos lavou. E aí nós vamos nos sujar novamente. Está colocando deliberadamente, quer dizer, ignorando, fazendo pouco, né? E aí ele coloca no versículo 28. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo o castigo julgam vocês merecer aquele que pisou o Filho de Deus, considerou profano o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei, e também o Senhor julgará o seu povo. Algo terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Conhecer a palavra, conhecer a Jesus e retroceder é perigoso, muito perigoso. Teve conhecimento e você voltou, está pecando deliberadamente, não existe mais sacrifício. O que é que tem? Juízo de fogo intenso que consumirá. É muito sério. Nós cristãos e cristãs, uma vez tendo conhecimento da palavra, tomando essa decisão, nunca mais retroceda. Versículo 32. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos publicamente a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Versículo 34. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes, que era a salvação, né? Bens superiores do que esses materiais. 35. Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm, ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Então, fechou o capítulo 12 com esse versículo. Versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Então, que a nossa fé realmente seja firme no Senhor, porque nós queremos alcançar a vida eterna do lado do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele está falando, se quem retroceder não terá essa vida. Aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo, viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Que o Senhor encontre motivo para agradar de nós, de mim e de você. Então, vamos
para o capítulo 11. Capítulo 11, exemplo de fé. Ora, esse capítulo, gente, vou falar uma coisa para vocês. Mas na verdade, de vez em quando eu penso assim, esse é o capítulo mais completo que eu acho da Bíblia. Aí eu vou lá na frente, eu leio o outro falando, esse aqui é, mas esse capítulo de fato, ele mexe muito comigo. Olha, eu penso que ele é um resumo praticamente do Antigo Testamento. Pegaram ele, o Antigo Testamento, e condensou todo nesse aqui. Exemplo de fé. Capítulo 11, do livro de Hebreus. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as ofertas dele, embora esteja morto. Por meio da fé ainda fala. 5. Pela fé, Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Que o Senhor agrade de nós também. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, aquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivesse pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperaram uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. É só de quem tem fé mesmo. Eles já sabiam, mesmo que Jesus ainda naquela época não tinha passado por aqui, não tinha sido sacrificado a sua vida pela humanidade. Mas aquele povo acreditavam tanto em Deus, nos comandos que o Senhor dava, que eles faziam tudo pela vida celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade.
Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência há de ser considerada. Abraão levou em conta que Deus pôde ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. A fé era tão grande de Isaque, tão grande, que ele pensou: já Deus me deu essa promessa, que por meio do meu filho serei pai de muitos. Então, se ele está me pedindo esse sacrifício, ele está me pedindo ele vai ressuscitar meu filho. Então, ele ia matar o filho dele naquele sacrifício com essa fé. É fé demais, gente. Com essa fé. 20. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e, curvando-se, adorou a Deus, apoiando na extremidade do seu bordão. Versículo 22. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção à saída dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que o menino era bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar o prazer transitório do pecado. Ele já sabia que essa passagem aqui na terra, que a vida aqui terrena, que os prazeres aqui da terra, que os benefícios aqui era transitório. Então ele preferiu buscar o reino celestial por causa de Cristo. Considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Pela fé saiu do Egito, por não temer a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados pelos israelitas durante 7 dias. 31. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os que haviam sido desobedientes, pois tinha acolhido os espiãs pacificamente. Quem mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideon, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistam reinos, praticam a justiça, alcançam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Tudo pela fé. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos, para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada.
tudo pela fé. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. E nós, eu fico analisando a minha fé, fico analisando quantas coisas homens e mulheres de Deus fizeram pela fé. E ainda existe algumas pessoas que se arriscam a vida aqui, porque tem tanto entendimento, tem tanta aproximação do Senhor, que aqui essa terra, isso aqui, nada tem mais significado. Aí já ficam realmente tão ligados no céu, nas coisas de Deus, que as coisas da carne, elas de fato morrem. E a fé prevalece. Versículo 39. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque Deus havia planejado algo melhor para nós, a fim de que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Tudo aquilo por nós. Aqui fechou o capítulo 11, com tudo isso aqui. Uma das grandes lições deste capítulo é que a fé não elimina os desafios, os problemas, as dificuldades. Não. Noé, se for analisar a história de Noé, Noé obedeceu a Deus, construiu uma arca sem nem existir a chuva. Mesmo assim, ele construiu em obediência ao Senhor. Abraão saiu do seu conforto, da sua terra, que ele tinha, essas coisas. Saiu sem saber para onde ir, mas obedecendo um comando do Senhor. Será se eu e você faríamos isso? A gente recebesse uma ordem do Senhor e aí nós saímos da nossa casa e saímos andando. O Senhor fala, não, eu tenho um lugar para você. Me obedece, vai que eu vou te mostrar. Como Abraão fez. E Moisés abandonou todo aquele conforto que ele tinha para também obedecer um comando do Senhor. E os outros? Então, assim, ter fé é decisão. Não é esperar acontecer. É uma decisão. É uma busca. É um treino. E é por meio da palavra do Senhor. E é conhecendo o Senhor, é tendo aproximação dele, é tendo intimidade com ele, é que a gente pode adquirir a fé. Vamos para o capítulo 12. Deus disciplina os seus filhos. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, o autor começa falando aqui, olha, vocês tiveram aí no capítulo 11 inúmeros testemunhos. Eu coloquei para vocês aí. Só, não foi nem tudo, um pouco só, porque não dava para colocar mais. Senão ia ocupar a Bíblia toda. Ele chama a atenção da gente. Então, vocês preparem-se, livrem-se do pecado que atrapalha vocês a buscar a fé, buscar o alvo que é Jesus. Não abandonar esse alvo, mas que a gente
mas para que a gente corra essa corrida que é prometida a nós, nós precisamos tirar coisas de nós. Coisas que nos atrapalham. E ele coloca aqui do pecado. E aí a gente pensa. E tem coisas, gente, que nós precisamos abandonar, que talvez nem seja pecado. Mas que elas atrapalham a gente. Nem tudo que nos atrapalha é pecado. Mas são rotinas que nós criamos, coisas que nós inventamos, que não edifica, mas que atrapalha. Então, ele coloca, penso eu, né, que veio aqui a mim, que nós precisamos fazer uma avaliação, uma reflexão, parar um pouco e ver, analisar nossa rotina desde cedo até a noite. O que a gente faz? E analisa todos os dias. Como é que está a nossa rotina? E como é que estão nossos pensamentos? Até nisso nós precisamos analisar. Porque os nossos pensamentos é que nos levam a algumas atitudes. Capítulo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. Realmente. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, muitas das vezes, nós ficamos preocupados, achando que estamos em pecado, quando a gente está passando por algum desafio, alguma dificuldade. E muitas das vezes é até uma disciplina do Senhor para nos colocar no trilho, para nos puxar para a rota, de repente nós estamos andando fora do foco. E ele está vendo, você vai errar o alvo se você continuar por aí. E ele nos traz, e muitas das vezes, para ele nos trazer, é realmente com algumas situações de dificuldade. A disciplina de Deus não é rejeição, é cuidado. E a gente observa, se a gente for analisar, como é que a gente corrige nossos filhos. Quando a gente vê que ele está começando a ir para um lado errado, a gente chama a atenção. E cada um tem a forma de corrigir seu filho. Então o Senhor, ele não nos abandona, ele nos corrige, ele corrige aquele que é seu. Persevere na disciplina. Versículo 7. Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos, quer dizer, não tem pai, não filhos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai espiritual, para assim vivermos. Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Quer dizer, a disciplina dos nossos pais aqui é por pouco tempo, porque é o pouco tempo que nós vamos viver aqui. E a de Deus é para viver a santidade com Ele, para uma eternidade. Então, a gente tem que realmente dar ouvido, dar atenção às coisas que vêm para a nossa vida. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que a é recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, nenhuma disciplina, no momento que está passando, é motivo de alegria. Por quê? Porque o Senhor está corrigindo, o Senhor quer chamar a pessoa para a realidade, de repente a pessoa está fazendo algo que está achando que está certo. E ela precisa de um choque para ela acordar e pensar, por que está acontecendo isso? Por isso que tudo que acontece na nossa vida, nós precisamos ver que lição nós precisamos tirar daquilo lá.
Nós precisamos pedir para o Senhor. Senhor, me fala o que o Senhor está me ensinando. O que eu preciso fazer. Espírito Santo de Deus me mostra. Me mostra que lição, que aprendizado eu tiro daqui. Versículo 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Faço caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Por que é a disciplina? O Senhor ele quer corrigir, Ele quer curar, Ele quer transformar, Ele quer nos santificar. Advertência contra a rejeição a Deus. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só o comecinho. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tome cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. Para que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho primogênito. Como vocês sabem, ele foi rejeitado posteriormente, quando quis herdar essa bênção, porque não encontrou lugar para arrependimento, embora a buscasse com lágrimas. Que olha, quando você rejeita as coisas de Deus, nem sempre tem espaço para o arrependimento. Nós não sabemos quantos dias, quantas horas, quantos minutos nós temos aqui. Versículo 18. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem às trevas, nem à escuridão, nem à tempestade, nem ao soar da trombeta, nem ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, porque não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão apavorante que Moisés disse: estou trêmulo de medo. O autor aqui, ele nos chama, ele nos faz recordar. Nós não vivemos nada daquilo que passou. Nada. Mas nós temos um Cristo que fez tudo por nós. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os homens, ao Espírito dos justos que foram aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. É o sangue de Jesus. 25. Tomem cuidado para não rejeitarem aquele que fala, pois como não escaparam os que se recusaram a ouvir quem os advertia na terra, muito menos nós, se rejeitarmos aquele que nos adverte dos céus. Então, tome cuidado com a rejeição das coisas do Senhor. A voz dele naquela ocasião abalou a terra, mas agora promete: uma vez mais abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras uma vez mais indicam a remoção das coisas mutáveis, isto é, das coisas criadas, de forma que permaneça o que é inabalável. Então vai permanecer as coisas celestiais. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável,
com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é Deus de justiça, é Deus de amor, mas Ele é um Deus de fato justo. E Ele deu o Filho dele por nós, para todo aquele sacrifício. E o que resta a nós? Nós não vamos passar por sacrifício nenhum mais. O que nos resta é acreditar, é obedecer, é seguir. E aí a gente quer fazer coisas ao contrário. E queremos herdar o reino do céu ainda. Então a vida cristã não é apenas uma questão de crença, mas de mudança, de transformação. Deus nos chama para isso. Para vivermos uma vida em busca da santidade. E a santidade não é realmente ser intocável ali, que não pode orar para um lado nem para o outro. A santidade é a obediência à lei, a obediência à palavra do Senhor, é levar a palavra de Deus, é estar ligada no céu, pois o que está ligado no céu está ligado na terra. É a gente não valorizar o nosso desejo carnal, a nós mesmos, mas sim o Senhor. Vamos para o capítulo 13, fechando aqui o livro de Hebreus. Ixi, quase passando. Exortações finais. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Também lembre-se dos que estão na prisão, como se estivessem aprisionados com eles. Precisamos fazer isso, gente. Levar a palavra do Senhor para quem está preso. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmo estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conserve-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Ele quer dizer, ele vai suprir tudo que nós precisamos. Precisamos morrer por dinheiro. Nós precisamos trabalhar, mas não amar, colocar o dinheiro acima de tudo. Assim podemos dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Não vou temer o homem, porque eu tenho Deus comigo. Deus está comigo, Deus está com você. Então, por que temerei? Versículo 7. Lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observe bem o resultado do estilo de vida deles e imitem a sua fé. Mas primeiro, a gente tem que analisar o estilo de vida dele. Se realmente for condizente à palavra, para a gente imitar a fé deles. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos, pois é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Olha, precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem no tabernáculo, pois o sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para sacrificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Está colocando para a gente suportar aquilo que Jesus suportou, a desonra. E nós não temos a humildade, eu estou falando nós,
estou falando de mim. Muitas das vezes, não temos a humildade de suportar algumas coisas. A gente quer estar sempre acima. E que a gente lembre disso. De que Jesus era Deus e ele passou por tanta situação vergonhosa. Que se fosse para nós hoje aqui, com qualquer condição financeira, jamais faria. Pagaria outro para ir no lugar. 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então vamos louvar o Senhor. Não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que vocês têm, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. Ser generosos com as pessoas. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como que deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. Não é vantagem sermos liderados por líderes espirituais que não estejam contentes conosco. Ore por nós, estamos certos de que temos a consciência tranquila e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente peço que orem para que eu seja restituído a vocês em breve. Ora, a Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor. A live caiu. Eu voltei aqui para concluir. Estava lendo o capítulo 3, fechando Hebreus. Versículo 20. Ora, o Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Que ele aperfeiçoe vocês em todo o bem, para fazer a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável. Por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Versículo 22. Irmãos, peço que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu escrevi é pouco. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei ver vocês com ele. Saúdem todos os seus líderes e todos os santos. Os da Itália, envio saudações. A graça seja com todos vocês. Amém. E aqui fechamos o capítulo 13 e o livro de Hebreus. Um livro maravilhoso, cheio de ensinamentos. Como foi maravilhoso ler esse livro de Hebreus. Eu vou escolher aqui uma passagem para concluir, e a passagem é no capítulo 12, o início aqui. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem aquele que suportou tal posição dos pecadores contra si mesmo, para que eu e que você não se canse nem desanime. Então, vou fechar aqui o livro de Hebreus com essa passagem. Que Jesus, ele fez tudo por nós. Ele deu o seu próprio corpo, deu o seu sangue para morrer naquela cruz. Cruz, uma morte feia, a pior morte para o homem. E ele se sujeitou àquilo para que eu e você fôssemos livres, libertos. E aí ele pede aqui, para que a gente não se canse e nem se desanime,
Cada vez que a gente se sentir desanimado, a gente lembra do que Jesus fez por nós. E lembramos também que Ele está em nós. Por meio do Espírito Santo, nós temos Jesus vivo em nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que lemos e aprendemos aqui do livro de Hebreus. Que essa palavra ela seja multiplicada, que ela não pare só em nós. Que a gente possa levar ela para outras pessoas. Que muitas pessoas possam ter conhecimento da palavra do Senhor por meio da minha voz e da sua voz. E muitas das pessoas às vezes até têm conhecimento, já leram a Bíblia várias vezes, mas ela está afastada, ela está alimentando mais a sua carne, os seus desejos carnais. E é isso, apaga tudo aquilo que ela aprendeu. E o Senhor, Ele traz para nós hoje, para você que está assistindo depois no gravado. Se você está assistindo esse vídeo, você foi chamado para isso, para levar a palavra para as pessoas. Muitas vezes a pessoa está dentro da igreja, constantemente com a Bíblia embaixo do braço, mas ela está adormecida. E aí uma palavra que nós levamos a ela, ela pode reanimar, se sentir mais próxima do Senhor. E aí ela voltar, não retroceder, porque o cristão retroceder na sua fé é muito perigoso. Amém? Então, que sejamos luz na vida das pessoas. Sejamos a palavra do Senhor, a boca de Deus para as pessoas. Tenhamos um excelente dia. E amanhã estaremos aqui de volta, 5h30, para continuarmos a leitura. E amanhã vamos iniciar o livro de Tiago. E você, nosso convidado.